Se regressamos ao passado é porque fomos felizes e nele encontramos as raízes das nossas gentes e das nossas histórias. Vai começar aqui agora o último capítulo deste amor de perdição. E foi aqui que a grandiosa história do Futebol Clube de Famalicão começou a ser projetada na década de 40. Foi neste histórico pedaço de chão, no mítico campo de Freião, que o Futebol Clube de Famalicão recebia pela primeira vez os grandes do futebol português na então Primeira Divisão. Foi aqui que jogaram os famosos 5 violinos e os grandes nomes do futebol nacional da atualidade. Foi aqui que o icónico presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, viu pela primeira vez um jogo de futebol. Estávamos então no ano de 1945. Foi o meu primeiro jogo também e o Famalicão ganhou 7-1, fez uma grande exibição, ainda me lembro da equipa que jogou. E é capaz de nos dizer assim de cabeça? Sou. Sansão, Júlio Costa e Mourão, Ferrão, Cerqueira e Adelino, Ramiro, Pires, Sampaio, Raul e Gita. Tinha excelentes jogadores, o Sansão era um guarda-redes incrível, ao nível dos melhores que eu vi em toda a minha vida, e tinha um grande jogador que era o Pires e o Ferrão, que era um jogador de meio campo, eram os 3 melhores jogadores. Estamos às portas da Quinta de Passal, mais tarde conhecida na freguesia de Santiago de Antas, onde estamos, como Quinta do Lima. E isto devido ao facto do proprietário ter sido Armando Lima, tio de Jorge Nuno Pinto da Costa. Foi aqui, atrás destes portões, que na década de 40 muitos jogadores do Futebol Clube de Famalicão se encontravam sempre aos domingos, dia de jogo, para realizarem aquilo que mais nenhuma equipa conseguia fazer à época na Primeira Divisão. Estágios patrocinados pelo tio de Pinto da Costa. Declarações em exclusivo à sua cidade hoje. Na altura não havia, o clube não tinha possibilidades, então ele concentrava-os lá na Quinta e almoçavam lá, e ele é que sustentava, digamos, essas coisas que hoje são normais, imprescindíveis, mas que na altura ninguém fazia. E ele tinha esse cuidado e preocupava-se, tinha uma visão já do futebol muito adiantada daquilo que tinha que ser a vida dos jogadores, e sei que pessoalmente ajudava muitos jogadores. Eu lembro-me que já o meu tio tinha falecido há uns anos, encontrei o Ferrão, creio que foi dos que durou mais tempo, e ele... E o Manita, e ele falava-me sempre no meu tio, dizia, o Sr. Armando Lima ajudou muito, mesmo depois de eu deixar de jogar. E qualquer jogador que, nos tempos em que cá estava, infelizmente já não está nenhum desses que eu mencionei, quando me encontravam, às vezes que eu ia ver muitas vezes jogos de Famalicão, eles vinham sempre recordar o meu tio, e todos sempre com a mesma tónica, ajudou muito a minha família, porque realmente ele tinha uma grande paixão, que é curioso, sendo do Futebol do Porto desde sempre. Ele, quando faleceu, e já foi há muitos anos, faleceu relativamente novo, e ele era o sócio 424 do Futebol do Porto, portanto mas aí nunca quis, porque achava que as obrigações aí seriam incompatíveis com a vida dele, mas no Famalicão apaixonou-se por aquilo, e realmente o Famalicão foi à Primeira Divisão com ele. Na Primeira Divisão eu ainda não vi jogo nenhum. Os jogos o jogo que mencionei e os outros seguintes dessa liguilha são posteriores à estadia na Primeira Divisão, mas recordo-me que, inclusive, veio buscar, quando foram da Primeira Divisão,
veio buscar um jogador internacional ao Futebol Clube do Porto, que estava para terminar a carreira, e ele conseguiu convencê-lo a fazer mais um ano, que era o Carlos Nunes, um jogador importante de Futebol Clube do Porto, que jogou no Futebol Clube Famalicão. E o treinador era o Cesabo, um sujeito que tinha a cara com umas manchas, que era o húngaro, que era muito amigo do meu tio, e fez realmente uma grande equipa, com bons resultados. E depois, como lhe disse, nessa liguilha só não subiu porque nessa altura, se é que é possível, era ainda pior que hoje. Vamos agora conhecer objetos pessoais do Museu de Jorge Nuno Pinto da Costa, verdadeiras relíquias do Futebol Clube de Famalicão, que o presidente do Futebol Clube do Porto fez questão de mostrar em exclusivo à cidade hoje. Isto da altura em que o meu tio era vivo, quando foi 18 anos de idade, ele ofereceu-me este é de ouro. É muito bonito, as cores de Famalicão, o azul e branco, tem que ser sempre bonito. Número 16. Este é o cartão de sócio do meu tio Armando Lima, de sócio do Futebol Porto, que era o sócio 424, como referi. Em 96, com o símbolo de Famalicão e o meu nome, a que chamaram a Taça Amizade, mandavam-me um cartão de convidado de honra. Ofereceram-me uma vez, já há muitos anos, isto é um saca-rolhas, um abre-latas com o símbolo de Famalicão. Com as subidas de divisão já me deu alguns desgostos também, porque há muitos anos ganhou aqui nas Antas ainda, com o gol do Vieira, ganhou 1-0. A ligação de Jorge Nuno Pinto da Costa ao Futebol Clube de Famalicão vem desde os seus tempos de infância e muito por influência do seu tio, Armando Lima, antigo proprietário desta quinta que se encontra por detrás de mim e que ainda hoje agentes de Santiago de Antas, freguesia do concelho de Famalicão, ainda apelidam popularmente da Quinta do Lima, embora sendo propriedade da família Manuel Gonçalves. Armando Lima foi um benemérito do Futebol Clube de Famalicão e desde a década de 40 que Jorge Nuno Pinto da Costa nunca mais deixou de acompanhar o Futebol Clube de Famalicão. O líder dos Dragões diz não estar por isso surpreendido com esta campanha de sucesso do Futebol Clube de Famalicão no regresso ao principal escalão do futebol nacional 25 anos depois. Não, eu acho que não me surpreende porque o Famalicão soube constituir. Primeiro subiu com muita solidez, sem ser por acaso, foi com uma programação à la longue que resultou. E depois teve muito critério na formação da equipa, conseguiu misturar jovens com jogadores com experiência, foi buscar um treinador que, não sendo muito conhecido, era realmente previsível ter sucesso como está a ter. Portanto, não me surpreende nada e estou convencido que para o ano fará uma época pelo menos ao mesmo nível. Fomos falar com o líder da SAD do Futebol Clube de Famalicão. Miguel Ribeiro diz que não é por sorte nem obra do acaso que o Famalicão está neste trilho de sucesso. Falou ainda nas recentes notícias que o dão como certo no Futebol Clube do Porto. Mas Miguel Ribeiro, e sobre este sonho da Europa, diz sempre que a bola nunca entra por acaso. Se há algo que não se pode apontar a este percurso do Famalicão como sorte ou obra do acaso, é que nós sempre fomos abertos e expusemos sempre ao que vinhamos e como vinhamos. Foi a nossa comunicação desde o início, foi sempre uma comunicação sem tabus, em que sempre dissemos que queremos fazer do Famalicão um clube de topo, e um clube de topo é ter um jogo de alto nível, ter jogadores para o nosso nível ou níveis superiores, termos uma política de comunicação, comercial, marketing
de nível elevado, ter uma relação com a nossa comunidade, com os nossos adeptos, com a nossa Câmara Municipal, com as pessoas que nos suportam e apoiam, uma ligação próxima, afetiva e de respeito, porque o respeito que temos pelas pessoas que nos seguem é imenso, na medida em que o respeito dessas pessoas também é imenso. Há algo que assumo sem o mínimo risco de falhar, que é a gestão do Famalicão será sempre feita de dentro para fora e nunca de fora para dentro. E essa paz e respeito que granjeamos numa fase até se calhar precoce, acho que é um dos segredos e é uma das chaves do nosso sucesso, a forma profissional, séria e ambiciosa como nós trabalhamos, a forma respeituosa e emocionada como os nossos adeptos nos apoiam, a forma como os nossos sponsors, como a Câmara Municipal, nos apoiam permanentemente e cada uma dessas atuações é feita dentro de um espaço sem haver qualquer tipo de incursão ou melindre no espaço de outros. Miguel Ribeiro não esconde que desde o início da época o cenário Liga Europa lhe tenha passado pela cabeça, ao mesmo tempo que garante que a bola não entra por acaso. Passou-me pela cabeça, passou pela cabeça do proprietário da SAD, do acionista maioritário da SAD, porque se atentarem às declarações a quando da subida, foram declarações nesse sentido. Eventualmente olhar-se-ia para essas declarações como uma ambição desmedida ou eventualmente até algum desfazamento com a realidade. E não é o caso. Repara, o Famalicão é um projeto ou é uma SAD, é uma empresa altamente profissional. Não há nenhum funcionário ou não há nenhum colaborador ou não há ninguém que viva no universo da Futebol Clube Famalicão Futebol SAD que não seja profissional. Naturalmente, quando estamos a falar com profissionais, é óbvio que este tipo de metas, quer do ponto de vista de regulamentação, em que toda a nossa certificação geral é uma obrigação, quer do ponto de vista de licenciamento da UEFA, com a Federação, com a Liga, toda a modus operandi do ponto de vista de regulamentação de registros e contratos, transferências internacionais, toda esta burocracia terá que ser algo que nós teremos que ser eficazes. Por outro lado, há a questão desportiva e esta visão que temos de onde queremos chegar e este caminho obriga a naturalmente ter uma ambição, porque se temos jogadores do nível que temos, se temos um treinador do nível que temos, se ambicionamos um jogo como o que hoje temos e amanhã vamos ter, é natural que os resultados aconteçam. Sabe, há um livro muito interessante do presidente do Citigroup que diz: a bola não entra por acaso. E quando o Ferran Soriano diz isto, alguém que esteve no Barcelona e alguém que está no Manchester City, é um bocadinho, e às vezes digo isso a todos que nos rodeiam, que a bola não entra por acaso. E como a bola não entra por acaso, há um trabalho que vai desde os colaboradores ou funcionários da SAD, passando pelos treinadores, passando pelos jogadores, por todas as estruturas de apoio, como a estrutura do Departamento de Saúde, Departamento de Rendimento, Departamento de Nutrição, departamentos que hoje o Famalicão tem apetrechado com muito bons profissionais e com muito bons meios, e este trabalho todo, com os adeptos que nos suportam, que também contribuem de uma forma decisiva para isto, faz com que a bola não entre por acaso. E hoje o nosso grande desafio é manter que a bola continue a entrar, mas repito que ela não entra por acaso. O presidente da SAD compreende quem mantenha o pé atrás relativamente às sociedades anónimas desportivas, até pelas experiências recentes no futebol português, assegurando que o Famalicão chegou cedo no tempo, mas não no lugar. De facto, o Famalicão vive, e noto nas pessoas, até porque sou de cá é mais fácil, o Famalicão está muito mais perto da palavra mágoa do que da palavra sucesso. São 25 anos, e se calhar antes igual, de sofrimento, em que era um clube que vivia em permanentes dificuldades, faz parte da memória recente de quem hoje nos suporta jogos em divisões muito inferiores, mas com o trabalho e com a coragem de muita gente nestes anos todos, porque se calhar hoje é muito mais fácil gerir um clube
como está hoje o Famalicão, do que há uns anos na Regional, na Terceira Divisão, na Segunda Divisão B, até na Segunda Liga. Por isso, um aplauso e um agradecimento como famalicense às pessoas que tiveram a coragem, que tiveram a capacidade e, em alguns casos, o sacrifício pessoal, em alguns casos, para não dizer em todos, o sacrifício pessoal em nome de um bem coletivo, de um bem da nossa cidade. E é natural que quem viveu esse Famalicão, considerando que o passado é tão recente, tenha sempre, se quisermos dizer-lhe, o pé atrás. Ao que acresce que o fenómeno Sociedade Anónimas Desportivas em Portugal não é propriamente uma imagem de marca que traga conforto. Ora, se por um lado pegamos num passado recente muito complicado para o Famalicão, se por outro pegamos numa imagem das Sociedades Anónimas Desportivas que não é a melhor imagem que se pode ter, é natural e compreensível que as pessoas de Famalicão olhem para o nosso Famalicão e tenham o receio que vivam um sonho e que amanhã vão acordar deste sonho. E percebo que essa é claramente o receio. O que temos a dizer, numa perspectiva porque é verdade, é que o Futebol Clube Famalicão, Sociedade Anónima Desportiva, é um clube que há 2 anos esta parte estruturou-se e preparou-se para estar onde está. Eventualmente chegou mais cedo no tempo, mas não chegou mais cedo no lugar, porque este é o lugar que nós queremos estar, lutar por isto, lutar por finais, lutar por competições europeias, lutar por vender jogadores, lutar por um bom jogo, lutar por ter cada vez melhores jogadores, lutar por ter cada vez melhor marca, lutar por ter cada vez melhores condições para os nossos sócios e adeptos verem o jogo em condições pelo menos aceitáveis de conforto. Ou seja, o que nós temos hoje é um trabalho que resultou de 2 anos, porque é muito claro quando é que há a inversão da rota. Conseguimos claramente identificar o dia 28 de junho, uma Assembleia Geral, ou a Constituição de Massada, ou 24 de junho, mais precisamente, a Assembleia Geral e o 28 da Constituição de Massada, e a partir dessa data há claramente e consegue-se marcar no tempo esta alteração de paradigma. Esta alteração de paradigma com o profissionalismo, esta alteração de paradigma com visão e esta alteração de paradigma de resultados recorrentes num trabalho. Perante isto, a mensagem ou a confiança que transmitimos às pessoas é dada mais por atos e por resultados do que propriamente por palavras. Porque ser-me-ia hoje aqui fácil prometer o mundo, mas seria muito mais sincero e razoável olharem para o que temos feito e acreditarem no que vamos fazer. Recentemente, muitas notícias colocaram Miguel Ribeiro na órbita do Dragão, o que levou o responsável pela SAD famalicense a reagir desta forma. Confesso que olho para as notícias e nem me aquecem nem me arrefecem. Não percebi porquê, porque apesar de ter uma boa relação com a administração e o presidente do Futebol Clube do Porto, não tive em momento algum qualquer tipo de abordagem, até pela forma como nós hoje estamos ainda numa luta muito clara por um objetivo a percorrer nesta época. E naturalmente, se acho que para um jogador ou para um treinador não faz qualquer sentido colocar questões pessoais acima das profissionais ou do clube onde estão no curso de uma ambição, muito menos para mim faria sentido. Agora, a verdade é que tal não sucedeu, mas se me pergunta se mexe ou não, confesso que estou-me a borrifar para isso, porque não mexe 1 milímetro desta rota. E a única rota que verdadeiramente interessa é o trabalho que estamos a realizar, o que ainda temos para realizar, o que nós, Famalicão, ainda temos para crescer e o que nós, Famalicão, temos para conquistar esta época, na próxima e no fundo, também sustentar um crescimento muito rápido. E num cenário de Liga Europa, será que o Famalicão já pensou em alternativas ao estádio municipal? Naturalmente fizemos o trabalho de casa e temos onde jogar. Temos onde jogar
Infelizmente, numa fase mais avançada da Liga Europa, numa primeira fase poderemos jogar em Famalicão, numa fase mais avançada não vai ser possível, sendo certo que numa próxima participação europeia ambicionaríamos poder aqui jogar. É mais um caminho que temos a fazer, respeitamos e entendemos que as coisas demoram o seu tempo, às vezes a forma rápida como isto foi conquistado leva-nos a esquecer que ainda passaram apenas 2 anos, e 2 anos, quando um deles é passado na segunda liga, é difícil tudo ao mesmo tempo bater certo. Jorge Reis Sá, autor do livro A História do Vila Nova. Ao longo da construção deste livro, Jorge Reis Sá encontrou outras histórias dentro da história do Futebol Clube de Famalicão. Jorge Reis Sá assume que, sendo ele um famalicense, não poderia perder a oportunidade de escrever a história do Vila Nova. Não me passa pela cabeça, na altura eu percebi isso, não me passava pela cabeça eu ter a oportunidade de ficar na história como aquele que escreveu a história do Famalicão e não aproveitar essa oportunidade. Eu já ficava todo contente como sendo o editor da história do Famalicão, mas poder o meu filho achar que o pai é quem escreveu a história do Famalicão, nós somos os maiores do mundo em cuecas nisso, não é? O Guilherme fica todo contente de eu ter escrito a história do Famalicão, porque ele é do Famalicão uma loucura. Na construção do livro, Jorge Reis Sá revela algumas passagens que descobriu sobre a história do Vila Nova. Eu vou-te dizer uma coisa que não vai soar assim tão bem, mas percebi que o Famalicão tem uma história paradoxal. O Famalicão não tem uma história de vitórias brutais e campeonatos de segunda divisão ou de terceira e de grandes feitos, não tem. O revisor do livro chegou ao fim da revisão e disse-me, eu pensei que o Famalicão que tinha uma história maior, história do ponto de vista direto, do ponto de vista quase físico, uma história no sentido de quantos campeonatos ganhou o Famalicão, quantas vezes esteve na primeira divisão, não tem. Mas por outro lado, e isto é uma coisa, por isso é que é o paradoxo, o Famalicão é dos clubes mais amados do país, mais respeitados, mais queridos. Tu em Lisboa falas, e eu costumo dizer que o Famalicão já é mais conhecido que o Belenenses. Percebes? Há uma lógica das pessoas saberem o que é o Famalicão, que é quase ininteligível, tu não consegues compreender porquê. Que eu acho que tem a ver com a massa adepta, tem a ver com a vontade, tem a ver com os anos 90, que nós tivemos aqueles 4 anos e fazíamos um futebol quase total, aquela coisa do Abel Braga. Tem a ver também com os percalços que tivemos nos anos 80, tem a ver com os anos 60 mais atrás, com aquela vitória brutal ao Tirsense e a subida, que ficou uma coisa para sempre. E dos 89 anos de histórias do Famalicão, há capítulos que ficam marcados para a vida. Uma coisa muito próxima de mim tem a ver com o João Janela e com o jogo nos anos 60 com o Tirsense, em que ele era o defesa central. E em que encontrei uma fotografia dele com o Carlos Janela, no caso, à varanda, os dois, com o Carlinhos, que ele até na legenda está como o Carlitos. E isso foi uma coisa que me tocou muito também, porque o livro foi escrito, estava a ser escrito, e o depoimento foi recolhido já no hospital eu chamo-lhe Nela, porque ele é quase meu avô, e depois ele morre ainda antes do livro ser feito. E isso foi uma coisa que me tocou muito. Do ponto de vista histórico do Famalicão mesmo, eu não consegui saber quando é que começou o símbolo, por exemplo, é uma coisa que me irrita profundamente. E estou-te a dizer isto porque percebi a mudança da cor, do verde e branco para o azul e branco, percebi que tinha a ver com o tio do Jorge Nuno Pinto da Costa, do Presidente do Porto, percebi que tinha a ver com uma ligação ao Porto por intermédio desse tio, mas não uma ligação de filial. Essa ligação de filial, no meu entender, daquilo que pesquisei, não existe. É uma ligação que não está documentada em lado nenhum nos anos 30 e 40, não se vê. Eu falei para o Porto, eles procuraram lá e não encontraram documentação nenhuma. Existe
aproximação ao Porto nos anos 80 e 90, onde essa filial é dada como adquirida e que eu acho que foi mais por razões políticas, segundo me parece na altura. Portanto, eu acho que o Famalicão não é filial do Futebol Clube do Porto, pelo menos foi isso que eu intuí das pesquisas que fiz, mas fiquei um bocado triste de não compreender verdadeiramente a mudança da camisola e porque é que nós mudamos tanto de verde e branco para o azul e branco. Gostava de ter compreendido um bocadinho melhor porque é essa mudança, sendo que agora somos azuis e brancos e estamos muito bem assim. Para Carlos Daniel, não há apenas um responsável pelo fenómeno recente do sucesso desportivo do Futebol Clube de Famalicão. O jornalista da RTP destaca como fator-chave a ideia de jogo e a confiança entre os vários membros da estrutura. Eu não gosto muito de pessoalizar, eu já destaquei quer o presidente Miguel Ribeiro, quer o treinador, embora não tenha dito o nome do João Pedro, porque acho que o João Pedro tem feito um trabalho extraordinário. Mostrou uma competência incrível, uma capacidade de liderança muito forte, uma reação à adversidade também muito evidente em alguns momentos menos bons, aquela goleada com a Vitória de Guimarães, foi sempre alguém que manteve o grupo com ele, e isto tem que ser mérito de quem lidera, e neste caso quem lidera o grupo, que é o treinador. Mas, sobretudo, eu acho que a simbiose, a comunhão de ideias, a certeza de que não é ao primeiro balançar, não é o primeiro momento menos feliz que o barco vai começar a afundar. Ou seja, pode adornar, mas não vai ao fundo. E isso só se consegue quando há uma linha de comando que confia em quem está imediatamente abaixo e, por consequência, depois no grupo. E parece-me que há isso. Ou seja, há um proprietário que confia na pessoa que está a gerir, há uma pessoa que está a gerir que confia no treinador que escolheu, e é um treinador que já escolheu os jogadores em função do perfil de jogo que queria jogar e que, obviamente, confia neles e os defende e faz-os crescer. É difícil conseguir isto tudo, eu não tenho dúvida que é difícil. Mas há outro caminho melhor? Também não me parece que haja. O jornalista destaca a aposta em jogadores com talento, mas que poucos conheciam como fator determinante para o sucesso desta época do Futebol Clube de Famalicão. Conhecendo desigradamente o presidente Miguel Ribeiro, que ele já terá na cabeça alternativas para se um dia o João Pedro não for o treinador do Famalicão, até porque ele está a fazer um trabalho tão assinalável que é normal que outros clubes de maior potencial possam interessar-se por ele. Mas acredito é que, sobretudo, se tu tiveres uma ideia, tu sabes o que é que vais à procura a seguir. Vou dar um exemplo óbvio. O Shakhtar Donetsk, que tinha o Paulo Fonseca, fez um trabalho admirável, não é? A seguir é o Luís Castro. O Luís Castro tem muitos traços comuns em termos do jogo, da ideia de jogo. Não vamos discutir personalidades, isso cada um tem a sua, mas de ideia. Ou seja, não há um desenraizamento e não há um enxerto de uma outra coisa. Não, há um caminho, há uma sequência. E isso permite que os jogadores estejam mais confortáveis, que o clube sinta que faz sentido este caminho e este tipo de pessoa. E, portanto, parece-me que sim, será muito difícil substituir o treinador, mas o mais difícil é sempre encontrar alguém que tenha um perfil que dê sequência, se nós acreditarmos que aquele é que é o caminho. Se chegarmos à conclusão que não é este o caminho, tem que se mudar, encontrar outro perfil, não é? Depois, jogadores, é evidente que se pode destacar vários jogadores. Eu diria que o Pedro Gonçalves é, para mim, a grande revelação do ano, é um jogador incrível, mostrou de facto um potencial tremendo. O Assunção, o Gustavo, é um jogador também de uma qualidade extraordinária, na minha opinião, joga num clube grande igualmente, qualquer um destes. Gosto muito do Fábio Martins também. Aliás, o futebol português é um pouco ingrato com este tipo de jogador, que não é tanto de correria e de atacar bolas de toda a maneira e de se meter na área a tentar finalizar, nem que seja erradamente, e depois despreza quem tem um talento e uma qualidade técnica como a do Fábio, que eu acho que é um jogador também perfeitamente para estar, não digo que é um titular absoluto numa equipa grande, mas para estar num plantel de um grande, e não percebo, por exemplo, como é que no Sporting de Braga não teve mais oportunidades, não foi mais vezes utilizado, como é que acaba por ter que baixar, e na altura era mesmo baixar ao Famalicão, e portanto, destaques individuais, posso fazer vários, estes são os que eu gosto mais, porque gosto mais do perfil de jogadores, mas sobretudo voltava a destacar isto, é a capacidade de acreditar neste tipo de jogadores. Se tu dissesse a um treinador, vamos dizer, de um treinador dos habituais que gerem um grupo no futebol português, que o teu meio-campo, para abordar um primeiro ano de Primeira Liga, tinha na base o Gustavo Assunção, que era um menino que não é muito alto, não é? O Guga, que é baixinho, que teve umas lesões e que estava na Grécia quase esquecido. O Pedro Gonçalves, que ninguém sabia quem era do sub-23 do Wolverhampton, não é? Quer dizer, dizias isto a um treinador mais experimentado e mais rotinado, e ele dizia, mas é para descer a divisão, isto é para acreditarmos em quê? Não é? E verdadeiramente acreditar neste perfil de jogador valeu a construção de uma grande equipa. Isso não há dúvida hoje, estamos aqui a falar e já não há dúvida. Portanto, aquilo é a aposta ganha, porque é a aposta em acreditar que, servindo uma ideia com as pessoas certas, a ideia funciona. E à pergunta sobre se o Famalicão chegou para ficar na Primeira Liga,
Carlos Daniel emprega à cautela um advérbio. Provavelmente sim. Agora, o advérbio faz sentido, não é? Porque eu acredito que os projetos têm de ser servidos por pessoas. E, portanto, esta ideia, nós temos um grande projeto, nós estamos a ver longo, estamos a ver longe, podemos estar, mas depois podemos enganar-nos a escolher as pessoas. Isto em qualquer organização, seja numa televisão, seja numa fábrica de tecidos, é importante ver longe, é importante tentar prever alguma coisa que pode vir a acontecer, mas depois temos que ser guiados até lá pelas pessoas certas. Porque um bom projeto não resiste a más pessoas. E um mau projeto pode viver com boas pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. E, portanto, no caso concreto do futebol do Famalicão, mas podia falar de outros, o mais importante é valorizar o perfil de profissional que ali está, seja em que função for, e tentar que, se isto funciona, e se nós acreditamos nisto, é possível caminhar neste sentido. Com variações, com nuances, que é normal, nenhuma pessoa é igual à outra, e posso falar quer dos dirigentes, quer dos treinadores, quer dos jogadores, mas perceber que se este caminho funciona e nós gostamos disto, e isto está a dar resultado não só desportivo como económico, então vamos investir por aqui e vamos à procura de alguém que pensa, pelo menos, na mesma linha, para que a coisa seja estruturada e tenha futuro. Porque que adianta dizer assim, agora vamos construir mais não sei quantos campos relevados, melhoramos as instalações, temos mais uma bancada, um autocarro, e a seguir vamos buscar um treinador que tem um perfil completamente antagónico em termos de jogo, em termos de tipo de jogador que desenvolve, e daqui a um ano estamos aqui a falar de uma crise do Famalicão ou de outro clube qualquer, porque verdadeiramente não havia coerência. Eu conheço muitos clubes em Portugal, eu não quero dar nomes porque seria desagradável, que escolhem hoje um treinador e amanhã um com um perfil rigorosamente inverso. Porquê? Porque desvalorizam o jogo, o jogar. Porque não podes acreditar num jogar de bola na frente e exploração do contra-ataque, e a seguir acreditares num jogar de iniciativa de posse e de risco. Ou se quer uma coisa, ou se quer outra. Não se pode crer que um treinador, eu gosto deste porque ele põe a equipa a jogar bem, mas depois quando o central faz 2 passos errados porque quer jogar no risco, de construir de trás, o presidente já está a dizer, mister, ponha o Zé bater na frente, esse tipo não joga nada. Quer dizer, ou se acredita numa coisa ou se acredita na outra. Se o tipo não joga nada, então muda-se o tipo, arranja-se um que jogue, mas que sirva àquele jogar. Hoje estar com um tipo de perfil, amanhã o outro, porque o perfil do treinador muda o perfil da equipa, como é evidente, não é? E, portanto, ao mudar o perfil da equipa, muda-te o aproveitamento dos jogadores. E há jogadores que são muito mais vendáveis do que outros, se servidos no futebol que os favorece. E, portanto, tudo isto está encadeado, não é apenas... Eu gosto no futebol de valorizar a parte desportiva. Eu gosto de futebol porque gosto do jogo, não é? Porque gostar de negócios. Se gostasse de negócios, ia trabalhar como gestor e era adepto de uma empresa construtora, não é? Uma pessoa é adepta de futebol porque aquilo nos causa emoção. E, portanto, para mim, primeiro está a emoção, o jogar bem, o prazer de ver um jogo. Agora, é evidente que se estás a gerir um clube, associado a isto, tens que ter uma perspectiva de negócio. O negócio é a valorização dos ativos. A valorização dos ativos é se eles jogarem o futebol que mostra o que eles têm de melhor, ou que permite mostrar o que eles têm de melhor. Senão não vai lá. A memória de Carlos Daniel, tantas vezes elogiada até por colegas de profissão, é posta constantemente à prova. O jornalista garante que é a paixão pelo jogo que facilita memorizar equipas inesquecíveis, como esta do Brasil de 82. Falar do Brasil é muito fácil, mas isto não sou só eu que sei, quer dizer, Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho Júnior, Cerezo, Falcão, Sócrates, Zico, Serginho e Éder, mas essa é das de Borla, essas não ganho concursos só com esta, tinha que ser com outras mais difíceis. Mas a memória tem muito a ver com a paixão, agora eu digo sempre isto também, a tua paixão de adepto miúdo é diferente da paixão da memória profissional, não é? Quando se começa a trabalhar, mesmo que gostes mais daquele clube, ou que sejam jogos da seleção, a tua memória já não é igual, porque verdadeiramente nós estamos a preparar trabalho. Naquele momento nós estamos a querer contar coisas e é mais fácil esvaziar a seguir. Já nem vou dizer a idade, claro que a memória não é uma coisa que fica igual a vida inteira, mas sobretudo, se o teu enfoque é de adepto, nem tem a ver só com clubes, adepto do jogo, esta coisa do Brasil de 82, era gostar daquilo, não é? Era ter os cromos, era ver os jogos, era discutir muitas vezes um jogador e o outro. E essas memórias de adepto são mais fortes, são mais impressivas, é mais fácil ir lá atrás buscar equipas inteiras do que se quiseres o último campeão do mundo. Porque aí já vês de outra maneira, aí já estás se me perguntares pelo último campeão do mundo, eu já te vou falar mais da forma de jogar da França do que dos jogadores da França. Porque, entretanto, a vida também me trouxe para este campo mais da análise, do comentário do jogo, e, portanto, o olhar mudou. 32 entrevistas depois, fechamos o último episódio deste Amor de Perdição. Não é, contudo, o último capítulo da história de um clube que nos habituou desde sempre a surpreender.
Como fênix renascida das cinzas, o Futebol Clube de Famalicão tem no seu passado e na sua história uma verdade insufismável, a de que o melhor estará sempre por chegar. Que a geração do presente e as gerações do futuro saibam honrar as palavras sábias de Manita, que aqui jogou neste mítico terreno de Freião. Naquele retângulo de jogo, joga o rico e joga o pobre, ganha o nobre e o plebeu. Deixem-me dizer-lhe uma coisa. Quando puxo atrás da fita da memória, começo logo a sorrir. E sabem porquê? Porque jogar futebol é a melhor coisa do mundo. Naquele retângulo de jogo, todos os sonhos são permitidos. Joga o rico e joga o pobre. Ganha o nobre e o plebeu. Mas isso já todos vocês sabem. O que ainda não sabem é como será a vida depois do futebol. Mas aí eu dou uma ajuda. Como jogadores que são, vão pensar sempre vida fora como jogadores. E um dia, quando estiverem como eu nas bancadas, vão ser assaltados pelas memórias desse tempo. Vai parecer sempre que foi ontem. Mas há uma coisa que prémio algum poderá pegar. São as jornadas de glória. Aqueles jogos que parecem irremediavelmente perdidos, mas que a equipa conseguimos vencer. Sabem uma coisa? Ainda hoje, com 93 anos, quando fecho os olhos, consigo ouvir a multidão em delírio, a exultar com mais um gol, mais uma vitória. E o meu corpo parece que volta a ter novamente 20 anos. Nisso, o futebol não mudou muito. Pelo menos aqui em Famalicão. Porque aqui o futebol é paixão. E os nossos adeptos, acreditem, nunca os vão deixar sozinhos. Não é de hoje, nem de ontem. É de sempre. Este é o vosso tempo. Acreditem, joguem, lutem até à exaustão. Seja qual for o resultado, sintam o orgulho de terem tentado sempre. E se quando o pano cair tiverem feito história, não se admirem. Isto é Famalicão.